Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ler o texto? O texto diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Aí nós temos uma parte complicada aqui, né? Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriores cometidos. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. A partir do início aqui, para a gente poder chegar aqui, a gente tem que recapitular algumas coisas aqui, porque a partir daqui, né, a gente vai falar sobre o plano, né, de Deus. Se nós terminássemos, se Romanos termina em Romanos capítulo 3, versículo 20, se Romanos termina até aí, a gente estaria perdido. Por quê? Porque a gente não tem uma esperança, a gente não tem um plano, a gente não tem uma solução. Tá? Paulo só fez levantar um questionamento, apresentou quem é ele, quem é Jesus, e levantou o questionamento, ou seja, a problemática aqui, né, que todos são pecadores, que todos estão debaixo do juízo de Deus. Então vamos lá. No primeiro bloco que nós estudamos aqui, a gente apresentou o tema, que evangelho é esse? A gente falou sobre quando Paulo escreveu a carta, quem chamou Paulo, e também apresentou o evangelho, quem é o evangelho e o poder do evangelho. A gente viu isso. No segundo bloco, a gente apresentou o pensamento aqui, falamos sobre a facilidade que o homem tem em substituir o Deus verdadeiro pelas coisas criadas e fazer dessas coisas nossos deuses, né? A gente viu isso depois da revelação que o homem tem de Deus. Ele elimina Deus da sua mente. Então, uma vez eliminando Deus da sua mente, ele vai criar um padrão de vida para ele viver, aonde ele diz que ele não pode ser julgado. No bloco 3, a gente viu sobre aqui no bloco 2 ainda, né? A gente viu sobre o moralista, né? e o falso religioso. E aí a gente vem para o bloco 3, que é a solução de Deus para o pecado. Então, do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo defende a tese que a humanidade está perdida. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, toda vez que alguma pessoa perguntar para você assim, o que devo ler para eu compreender se eu sou um pecador, se eu estou perdido, se eu estou debaixo da lei de Deus? A gente tem que indicar para ele aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, que tem que ser lido isso aqui, né? E se a gente não ler, irmãos, Romanos capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, a gente não consegue entender o que é graça. A gente não consegue entender por qual razão Jesus morre por nós, por qual razão Deus ele cria um plano para restaurar a humanidade. A gente tem que ler Romanos capítulo 1, versículo 18, do versículo 3 ao versículo 20, onde Paulo vai dizer que todos estão debaixo da ira de Deus, né? Que a ira de Deus se revela sobre toda impiedade e injustiça. Tanto o gentio quanto o judeu estão debaixo da lei de Deus. Tanto aqueles que não têm lei escrita, no caso os gentios, né? Tanto aqueles que têm a lei escrita, no caso os judeus. Aí muitos tentaram
justificar que não eram pecadores, porque eles não conheciam a Deus, no caso os gentios, porque Deus não tinha se revelado a ele através da Escrita. Aí Paulo vai dizer que não, que Deus se revelou através da sua criação. Aí outros tentaram justificar que eles não eram pecadores, porque eles eram religiosos, entendeu? Porque eles eram religiosos, seguiam ali o rito religioso. Paulo vai dizer, não, vocês são também réus. Outros tentaram alcançar a salvação pela obediência à lei, no caso aqui, os moralistas. Paulo vai dizer, não, vocês dizem o que é para fazer, mas não fazem. Então vocês estão debaixo da ira de Deus. Em resumo, ninguém está à escapida de Deus, todos são pecadores. Então, para a gente entender melhor aqui, eu queria que você tirasse da sua mente assim, por enquanto, até a gente terminar aqui o nosso estudo de hoje, tirasse da sua mente que você é salvo. Se coloque no lugar de uma pessoa que não é salva. Tente colocar na sua cabeça, eu não sou salvo. Entendi agora que, apesar de eu tentar obedecer à lei, eu não vou alcançar a salvação pela lei. Apesar de eu ser uma pessoa religiosa, eu não vou alcançar a salvação pelos meus méritos religiosos. Apesar de eu ter uma revelação de Deus, mas sem eu crer em Jesus, eu não consigo alcançar aqui a salvação, por esse pensamento que eu tenho. Até pelas minhas obras eu não consigo alcançar a salvação. Então, Paulo vai dizer que todos estão pecadores, todos estão debaixo de Deus, todos são merecedores do salário do pecado, que é a morte. Aí isso é uma notícia ruim, Uma notícia ruim. Bom, porque você tentou todos os meios para tentar se auto-justificar diante de Deus, você tentou todas as formas de tentar escapar da ira de Deus, mas chega à conclusão que Paulo chega, que todos merecem a ira de Deus, todos merecem serem punidos. Bom, se todos merecem serem punidos, então ninguém está escape. Aí Paulo vai começar a falar do capítulo 3, versículo 21 ao 29, que aqui dentro do capítulo 3, o capítulo 4, capítulo 5, são os capítulos que vão falar sobre a doutrina da justificação. Agora faz sentido para a gente agora aqui. Bom, se todo mundo está perdido, então qual é a nossa saída? A gente não tem saída, a gente não tem solução. Aí Deus fala assim, olha, vocês tentaram alcançar a salvação através da obediência à lei, só que a lei não salva vocês. Vocês tentaram seguir o rito religioso, a religião não salva vocês. Vocês disseram que vocês estavam salvos por causa da circuncisão. Aí Paulo vai dizer, não, a circuncisão não salva vocês. E agora, quem vai salvar a gente? Como é que a gente vai se livrar desse negócio aqui? Tá? Então vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui é como os pecadores, como eu, um homem pecador, possa ser justificado por um Deus santo. Como que eu, um homem pecador, posso ser justificado por um Deus santo? E outro ponto que a gente coloca aqui, é porque a humanidade está perdida, Porque ela abandonou a Deus, o Deus verdadeiro, entregou-se às suas paixões do seu coração e fez dessas paixões o seu Deus. E por esse motivo, a ira de Deus se revelou dos céus contra toda impiedade e injustiça. A gente viu isso no capítulo 3, versículo 12, que quando Paulo fala assim, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não é isso? Então, Paulo está dizendo que toda pessoa que conheceu a Deus, mas ele abandonou o Deus verdadeiro e entregou as suas paixões infames do seu coração e fez dessas paixões o seu Deus, ele vai chegar à conclusão de que essas pessoas se desviaram e tornaram suas vidas inúteis. Então, em síntese, todo mundo está perdido. Então, como eu falei para vocês, se a carta aos Romanos terminasse aqui, se ela terminasse no versículo 20, se ela terminasse no versículo 20, nós teríamos um problema sério, pois o pecado dominou a vida da humanidade de tal forma que não existiria mais solução. Se nós pegarmos aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que vai falar sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, e Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação
ela é inútil. A nossa fé é inútil. O nosso testemunho é inútil. A nossa esperança é inútil. E tudo que a gente fizer é inútil. Estamos? Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, até aqueles que morreram, que dizem que vão ressuscitar, estão perdidos também. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente coloca no lugar da gente, a gente entende que a gente é nada. Que a gente não tem como fazer nada para tentar aqui nos justificar, né? Então termina aqui. Mas aí nós caminhamos aqui para frente aqui, né? Graças a Deus que nós temos Romanos capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Pois nesses capítulos Paulo vai nos contar sobre o plano que Deus elaborou na eternidade para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. De uma vez por todas, tá? Então, nesse bloco que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre a justiça divina e como essa justiça ela chegou até nós. Aí vamos para o versículo 21, que é o texto que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Versículo 21 diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei. Na minha Bíblia está assim, né? Mas agora a justiça de Deus se manifestou, vírgula, sem a lei, vírgula. Está assim na de vocês? Independente da lei. Bom, vamos tentar definir o que Paulo quer dizer quando ele fala essas duas palavras, lei, né? Sem a lei, e atestada pela lei e pelos profetas, tá? Então, em primeiro lugar, o que Paulo quer dizer com essa primeira palavra aqui? Com essa palavra lei aqui, lei com L minúsculo. Ele está dizendo que a justiça de Deus ele está justificando o homem não quando o homem obedece os mandamentos, tá? Então, quando ele está falando da justiça, que é no sentido de justiça, né? Deus como justo e Deus também como justificador, aquele que justifica. Então ele está dizendo que o homem e Deus ou seja, Deus não justifica o homem quando ele obedece à lei, os mandamentos, tá? Os mandamentos. Então por isso que essa palavra lei aqui, ela está se referindo aos mandamentos, aos estatutos, às regras, às normas, como você quiser colocar, né, esse nome aqui. Então ele está falando assim: o homem não pode alcançar a salvação pelo mérito dele obedecer à lei, tá? Aí vem para um outro ponto. Então a justiça não se manifesta pela lei, tá? O homem não pode alcançar a salvação pela obediência da lei. Deus não justifica o homem quando ele obedece à lei. Mas ele vai dizer que essa justiça de Deus ela foi atestada, né? Está assim na versão de vocês? Atestada? Ou testemunha pela lei e os profetas. Ele está dizendo que essa justiça de Deus, ou seja, o meio pelo qual Deus fazeria a justiça, pelo meio do qual Deus ia justificar o homem, já tinha sido pronunciada pela lei. Mas aqui está falando dos profetas, está falando de todo o Antigo Testamento que já pronunciava, entendeu? Que já testemunhava ou atestava a vinda ou o nascimento de Jesus, tá? Então é importante a gente observar isso aqui. A justiça de Deus se manifestou sem a lei. É nesse sentido. Quando ele fala se manifestou sem a lei, está dizendo que o homem não é justificado pelo fato de ele obedecer à lei, pelo fato de obedecer os mandamentos. Mas a justiça de Deus foi atestada pela lei e pelos profetas, ou seja, a lei e os profetas, no caso, o Pentateuco aqui, os 5 livros do Antigo Testamento, e também os profetas já anunciavam, já testemunhavam que o Messias iria nascer e ele seria o meio pelo qual Deus justificaria o pecador. Isso aqui vai me tornar
pecador. Entendeu? Porque isso aqui não vai pesar mais do que esse aqui. Pecado é pecado. Eu posso ter guardado 9, mas se eu tropecei em um, eu cometi um pecado, então eu sou pecador, eu sou réu. No sentido De justiça. É injusto. Se eu fosse justificar o homem pela lei com o mandamento, então não é necessário Jesus vir para morrer pelo homem. Mesmo tempo que a justiça de Deus exige a morte do pecador, mas o amor divino anseia pela felicidade eterna do pecador. Então, o Evangelho revela como Deus pode salvar os pecadores sem comprometer a sua justiça. Ao mesmo tempo que a justiça de Deus, que isso é justiça, falando de justiça, Ele olha para a gente e fala assim: por minha justiça, você é réu. Por minha justiça, você é merecedor da morte. Mas ao mesmo tempo, o meu amor... Isso aqui, eu estava lendo um comentário hoje que eu comecei a dizer assim que isso aqui é uma coisa que Deus precisa resolver dentro da mente dele, né? Mas por causa do amor de Deus, ele fala assim: não, o meu amor, ele, a gente fala no nosso linguajar humano, ele grita dentro de mim, ansiando que eu perdoe você. Mas isso aqui, quando eu olho para a terra, que ele vai falar no versículo capítulo 3, e vai dizer assim: ó, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, não há quem faça o bem. Então não tem um justo sequer na terra. Não há um justo sequer na terra. Então como é que eu vou salvar vocês? Como é que eu vou resgatar vocês? A gente precisa entender como é que essa justiça de Deus ela se manifesta. Aí vamos para o versículo 22. Diz assim: isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Aí ele vai falar sobre esse ponto, né, que Paulo deixa claro que a maneira de experimentarmos a justiça divina é por meio da fé em Jesus Cristo. Por esse motivo, a pessoa de Jesus é o central na fé cristã. E aí Paulo está dizendo que não há aceitação diante de Deus se não crermos em Jesus. Aí vamos outro ponto aqui, ó. Aqui seria a gente tentar alcançar a salvação por meio da obediência à lei, por meio das nossas obras. Você pode até ser uma boa pessoa, fazer boas ações, dar comida aos pobres, defender causa dos nobres, orar, jejuar, guardar o sábado, dar o dízimo, vir à igreja. Mas se Jesus não for o centro motivador de todas essas ações, de nada adianta. De nada adianta. Adianta Jesus ter morrido, do que adianta Jesus ter ressuscitado, se eu não creio nele? Aí responde a pergunta que um dia, que a José me fez logo no início do estudo aqui, né? Jesus morreu por todos. Mas isso significa que todos vão ser salvos? Não. Só vai ser salvo aquele que, como diz o texto aqui, ó, isto é, justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Olha aqui, ó, para todos. Ele está dizendo que a justiça de Deus, ou seja, o plano redentor de Deus é para todos. Todas as pessoas. Tanto judeu quanto gentil. Né? Para todos que creem, pois não há distinção. Então, o primeiro ponto que Paulo vai dizer é que vamos receber que essa ação nossa, ou seja, essa justificação de Deus, ela não é uma obra humana, tá? Não é uma obra humana. Nada que eu possa fazer, né? Eu acho que eu estou pulando um ponto aqui, né? É isso mesmo, é por meio da fé. Primeiro a gente falou sobre a justiça de Deus, que ela é revelada sem a lei, depois aqui por meio da fé. Então Paulo vai dizer que a salvação, ela é para todos, mas ela só se, adiantando um ponto aqui, ela só se torna válida para a pessoa quando a pessoa tem fé em Jesus. Então ele vai dizer aqui, né, que isto é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, a salvação ela é alcançada por meio da fé.
tá? E não por meio da obediência da lei. Tá, irmãos? Que eu falei para vocês aqui, né? Paulo deixa claro que a salvação é para todos, mas só é eficaz sobre os que creem. O perdão é para todos, mas só se torna válido na vida da pessoa se ela aceitar. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu já sou salvo porque Jesus já morreu na cruz, mas a pessoa não crê em Jesus. A pessoa diz assim, mas eu já sou perdoado porque Jesus já morreu na cruz, mas a pessoa não aceitou o perdão de Deus. Aquele benefício ele só se torna realmente válido, né? Para que aquilo seja validado, a pessoa tem que confessar. Tem que confessar. Ela tem que crer, entendeu? E a palavra, a fé, ela não é irracional, né? O que poderia ser mais racional que a criatura crer no Criador? Entendeu? A fé não é a tentativa de merecer a salvação, mas é a simples aceitação da redenção que Deus oferece como dom gratuito. Tá? Então, como o presbítero falou, né? O perdão, ele só se torna válido para mim quando eu aceito ser perdoado. Tem gente que não permite ser perdoado. E tem gente que não quer também perdoar ninguém. Então isso não se torna válido. Se não quer ser perdoado, então não vai válido para mim. Outra coisa, né? Que foi colocado aqui. Jesus pode ter nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas se eu não crer nele, do que adiantou ele morrer na cruz? Do que adiantou ele descer do trono dele? Não adiantou de nada. Senão a gente vai nascer, aí o nosso pai, a nossa mãe, ou as pessoas vão colocar na nossa mente assim, não, você não precisa aceitar Jesus, você pode continuar na vida que você está, porque Jesus já morreu, ressuscitou, Deus é amor, Ele ama todos nós, então quando você morrer, vai para o céu. Aí a pessoa viveu a vida dela, ela não compreendeu que ela era pecadora, ela não compreendeu que ela estava debaixo da justiça de Deus, da ira de Deus. Ela viveu iludida com aquele pensamento ali, de que ela nunca precisava confessar seus pecados, de que nunca precisava crer em um Salvador. Irmãos, interessante, se você, estudando Romano, só existe uma saída para a vida, é Jesus, não existe uma outra opção. Não existe. A pessoa diz assim, pastor, mas eu sou religioso. A pessoa tenta se alcançar a salvação e justificação pela religiosidade, não é frustrante. Aí, não, se mora isso, obedeço a lei, vai frustrar, vai querer alcançar a salvação pelas obras, vai frustrar. Aí a salvação ela é tão simples, né? Ela é algo tão simples. É só você reconhecer que você é pecador e crer em Jesus. É isso. Você vai entender para frente por que a solução é só Jesus. Ó. Versículo 23. Porque todos, foi só alguns que pecaram? Foi todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma outra palavra possível para destituído nesse texto é alienados. Tá? Escreva esse texto anotando aí, coloca aí na Bíblia. Outra palavra para essa palavra destituídos é alienados. Que você entende o que seria uma pessoa alienada? O pecado nos tornou alienados da glória de Deus. Nossas ações de justiça não servem para sermos aceitos por Deus, pois todos pecaram. Entendeu? Em outras palavras, Paulo está dizendo que não existe Aravip no céu. Nacionalidade, raça, sexo, obediência à lei. Absolutamente nada pode nos fazer experimentar a justiça divina, a não ser por meio da fé. Você não é aceito por Deus pelo que você faz. Isso aqui é uma frase muito pesada para mim hoje. Você não é aceito por Deus pelo que você faz. Você é aceito por Deus pelo que Jesus fez. Entendeu? Você não é aceito por Deus, você não é justificado diante de Deus pelo que você tenta fazer.
É por isso que Paulo, lá no início da carta, fala assim: eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus. Então, se nada do que eu faço é aceito por Deus, então tudo que eu faço é inútil para tentar alcançar a salvação. Mas agora eu sou aceito por Deus. Tudo que eu faço é aceito por Deus agora por causa da morte de Cristo. Por causa de Jesus. Isso que faz entender que uma vez a gente sendo justificado, quando Deus olha para a gente, Ele vê o Filho dele em nós. Deus aceita a nossa adoração, a nossa gratidão a Ele por causa do Filho. Não porque que nós somos bons. Israel, ele poderia se gloriar, né? Ele, assim, vocês têm que se gloriar por causa disso, falando assim: não escolhi vocês porque vocês eram os bons ou eram os maiores. Eu escolhi vocês porque eu me afeiçoei por vocês, eu amei vocês. Foi vocês que me amaram primeiro. Versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo diz que a justiça de Deus se revelou gratuitamente, ou seja, o ser humano é tão incapaz de alcançar a salvação por suas obras que ela tem que ser que a salvação tem que ser de graça. Caso contrário, ela não se salvaria. Para Paulo, a fé é chegar diante de Deus de mãos vazias. Como recebemos esse presente? Recebemos na redenção que há em Cristo Jesus. O tema redenção era muito comum entre o povo judeu. Em uma sociedade agrícola, aqui a gente vai poder entender melhor aqui, né? Eu vou explicar para vocês por que nós recebemos de graça aqui. Vou ler aqui, diz assim, ó. O tema redenção era muito comum entre o povo judeu. Em uma sociedade agrícola era muito fácil contrair dívidas e ter que se vender como escravo para pagá-las. Difícil era sair dessa dívida. Por esse motivo, a lei de Deus previa um parente, um redentor, que comprasse sua dívida, né, ou sua escravidão, de modo que a pessoa pudesse viver em liberdade novamente. Paulo usa exatamente essa ideia e diz que agora, por intermédio de Jesus, nós que somos escravos do pecado e da morte e do juízo, nós que jamais conseguiríamos pagar a dívida que contraímos, a nós chegou a redenção, né? A redenção, a libertação da dívida. Então, assim, Deus torna justo ou injusto. Nós éramos escravos do pecado. O Senhor nosso era o pecado. A gente tinha uma dívida impagável, uma dívida que não podia ser paga. Mas aí o texto vai dizer no versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 25, diz assim: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Está assim na versão de vocês, essa palavra propiciatório? Olha que interessante aí, ó. Propiciação, né? Quem era que oferecia o sacrifício no Antigo Testamento, irmãos? Era o sacerdote, era o homem, né? Olha que interessante. A lei exigia, Levítico 17:11 e Hebreus capítulo 9, versículo 22, exigia que o pecado ele pudesse ser expiado através do derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Interessante que quem toma a iniciativa aqui para salvar o homem não é o próprio homem. Não é o homem que entrega um sacrifício para que Deus pudesse aceitar e redimi-lo. É o próprio Deus. Olha aqui, ó. A quem Deus, versículo 1, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus ofereceu como o próprio Deus. Você tem que ligar o final do versículo 24 com o versículo 25, ó. Por meio da redenção que há em Jesus Cristo, vírgula, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. O próprio Deus fez o sacrifício. E essa palavra propiciatório era a tampa que ficava em cima
da Arca da Aliança, e o sangue tinha que ser aspergido em cima da Arca da Aliança para testemunhar de que foi feito o sacrifício. É por isso que o texto vai dizer aqui, ó, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. O próprio Deus faz o sacrifício, Ele mesmo faz o sacrifício, Ele mesmo. É como se Ele mesmo estivesse se pagando aqui, né? Eu vou fazer para que eu possa justificar o homem. Eu vou fazer o sacrifício e o sangue vai ficar aspergido em cima do propiciatório para todo mundo ver, testemunhar de que o sacrifício foi feito e foi aceito. Foi aceito. Então, não podemos considerar Jesus como apenas como muitas pessoas dizem, né? Muitas pessoas dizem que Jesus é apenas um grande sábio, um homem inteligente, mediador de conflitos, um homem com uma história inspiradora. Você sabe que as pessoas seculares estudam Jesus nesse sentido, né? Estudam Jesus nessa linha de pensamento. A Bíblia diz que a justiça divina se dá mediante a fé, pelo sangue de Jesus. Outro ponto aqui não é assim, desmerecendo o sangue de Jesus, né? Mas o ponto central não é o sangue, né? Quando ele fala do sangue, está falando da pessoa de Jesus mesmo, entendeu? A pessoa de Jesus mesmo, né? Muita gente quando vai tentar expulsar demônio, assim, sangue de Jesus tem poder, né? Sangue de Jesus não tem poder para expulsar demônio, não. A Bíblia diz que é para a gente expulsar demônio em nome de Jesus, entendeu? Então, porque como o sangue aqui é vida, então é a vida de Jesus que foi colocada em cima do propiciatório para expiação dos nossos pecados. Você precisa crer que o sacrifício de Jesus na cruz é a oferta pelo qual os seus pecados são perdoados. Não é só crer que Jesus pode te dar um emprego. Não é só crer que Jesus liberta. Não é só crer que Jesus pode curar uma doença. O principal é crer no sacrifício de Jesus que proporcionou a mim e a você a possibilidade de vivermos em paz com Deus. Então tem muita gente que só crê em Jesus nesse sentido. Só crê que Jesus é assim, não, vou crer, só vou procurar a igreja, ou só vou seguir uma religião, só vou seguir Jesus porque eu quero somente a cura. Aí também é um ponto frustrante. Nós temos que crer em Jesus por causa da nossa situação, do nosso estado que a gente se encontra. A gente tem que crer em Jesus para que a gente possa ser liberto do pecado, né? E aí vem, irmãos, o ponto crítico aqui, né? O final do versículo 25, né? Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, não é isso? Bom, Paulo diz que a paciência de Deus foi tão grande que ele tolerou e retardou a aplicação da sua justiça até que Jesus viesse. A pergunta aqui é: como Abraão foi salvo, como Isaac e Jacó foram salvos, como os profetas e todos os servos de Deus foram salvos no passado? Se Jesus ainda não tinha nascido, não tinha morrido. A resposta é o seguinte, né? Eles foram salvos da mesma forma que eu e você somos hoje, por meio da justiça divina que foi revelada. Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário, corre por todos os lados. Em Jesus foram perdoados porque creram em Deus, entendeu? Então o valor expiatório no Calvário voltou até o começo da história humana. Então, se Jesus ele não morre, a fé desses caras que aparecem lá em Hebreus capítulo 11, ela também se tornaria inútil, porque eles creram em Deus, tá? Eles creram em Deus. E aí, nesse caso, a morte de Cristo validou a fé deles. Morte de Jesus, irmãos, ela causa um reboliço, entendeu? Ela causa um impacto muito grande, que quando Jesus ele morre e ressuscita, até o acesso que o diabo tinha de ir no céu, de acusar as pessoas, ele perde, entendeu? Ele perde.
Então, por que esses irmãos no Antigo Testamento que creram em Deus, que confiaram em Deus, que a fé, eu queria achar eu escrevi isso aqui, não sei se eu escrevi dessa parte da fé. A fé aqui, irmãos, é no sentido de entregar a vida literalmente a Deus, tá? É de entregar literalmente a vida a Deus, entendeu? De ser dependente de Deus. Então esses homens, eles creram em Deus. Então eles creram em Deus. Então quando Jesus morreu, a morte de Jesus se tornou válida para eles e foi segurada a salvação. Quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer que ele vai considerar esses heróis da fé como uma grande nuvem de testemunhas. Entendeu? E que diz, se vocês acham para mim Hebreus capítulo 11, a gente já está terminando aqui. Hebreus capítulo 11, lá o final do capítulo 11. Deixa eu só me localizar aqui. 39. Diz assim: e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Que promessa é essa? A ressurreição e ainda a vida eterna. Eles ainda estão no sepulcro. Visto que Deus havia providenciado algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então todos esses homens que crerem em Deus no Antigo Testamento, eles estão seguros por causa da morte de Jesus. A morte de Jesus, irmãos, ela salva os que estão para trás, que creram nele, e salva os que vão para frente, que creram também nele. E aqueles que ainda crerão nele. Entendeu? Porque Jesus já tinha sido pronunciado pela lei, pelos profetas, e eles aguardavam esse momento. Eles aguardavam esse momento. Os profetas, eles dizem que eles queriam muito ver esse momento. Queriam muito ver aquele ao qual eles tinham pronunciado. Sim. Quem era? O Pedro vai dizer assim, nós amamos alguém que não vimos. Entendeu? E eles assim, ó, é interessante, né? Você falar de uma coisa e você não... Eu quero ver, né? Eu anuncio aqui um Jesus, né? Um rei. Então eu quero ver. Eles tinham vontade de ver Jesus. Só que eles morreram e não viram Jesus. Entendeu? É por isso que ele vai dizer que Jesus, Deus aí, né? Ele, voltando lá, ele tardou a sua ira. Ele tardou ali a sua punição, né, aguardando o momento exato de Jesus morrer. Então, quando Jesus morre, esses que creram nele no Antigo Testamento, né, como Abraão, Isaac, Jacó, todos estão seguros agora por causa da morte de Jesus Cristo. Como o presbítero falou, né, somente a morte de Jesus se tornou válida para aqueles que creram. Aqueles que não creram, ela não se tornou válida. Certo, irmãos? A gente finalizou o versículo... Tem o versículo 26, né? Que tem fé, mas não tem obras. Como se diz que você crê em Deus e a gente não consegue ver visivelmente o resultado dessa fé. Você diz que você ama Deus, mas você odeia o próximo. Então, há uma contradição. É isso nesse sentido que Tiago vai dizer. Você diz que você tem fé. E a fé que Tiago fala lá não é só a fé de salvação, é um conjunto de doutrina, é um conjunto de estatutos, entendeu? É você pegar todo o ensinamento de Cristo e assim, isso aqui não, eu tenho fé. Ele fala assim, como você diz que você tem fé, mas eu não vejo obras. Entendeu? Regra de fé. Eu não vejo obras. Eu lembro que teve uma lição que veio e explicou essa palavra fé, lá, que é um conjunto de doutrina lá, tá? Fé como um conjunto de doutrina. Então, se eu tenho fé, eu tenho um conjunto de doutrina. A doutrina que eu creio diz que é para mim honrar meu pai e minha mãe. E eu não honro meu pai e minha mãe. É que Deus dá para a gente, são segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
5 dias para a gente cuidar das nossas coisas. Eu estou falando mentira aqui, irmãos? Deus dá 5 dias para a gente cuidar das nossas coisas, ó, e pede um único dia para a gente, que é o sábado, para a gente tentar ser mais exclusivo para Ele. E quando chega no dia do sábado, que a gente pode ser mais exclusivo para Ele, a gente procura fazer outras coisas que não é exclusividade a Ele. E tem mais o domingo ainda. Nós que somos adventistas da promessa, que nós observamos o sábado, somos tão abençoados, né, que descansamos no sábado e não trabalhamos no domingo, né? A gente descansa mais no domingo do que no sábado. Sabe, eu fico pensando essas coisas, entendeu? Fico pensando essas coisas. Aí pensando, eu tenho fé, mas cadê as obras? Cadê a parte externa dessa obediência à fé? Entendeu? Cadê a parte da obediência à fé? Diz assim, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus, tá? Então, para a gente entender melhor aí, a gente tem que entender uma cena de tribunal, né? Deus é o juiz, nós somos o réu, né? O diabo, ele é o promotor, e Jesus é o advogado, né? Jesus é o advogado, que é o filho do juiz. Então, o réu está sendo acusado pelo promotor, e o promotor tem todas as provas, tudo dispõe contra o réu. A causa está perdida. O réu será condenado à morte. O juiz tem que executar a sentença. Nesse momento, o advogado, que é o filho do juiz, diz: eu vou receber a culpa no lugar do réu. Então a Bíblia diz que o juiz, que é o pai do advogado, executa sobre o seu filho a sentença e liberta o réu para que, através da ação de seu filho, pudesse viver livre. Tem uma outra situação para a gente ilustrar aqui. Há muito tempo que eu já assisti essa ilustração, de um casal que tinha um único filho, e esse filho ele tinha um único amigo, e esse amigo era o amigo mais chegado dele. Ele comia dessa comida, às vezes até vestia até uma roupa, o calçado, vestia dentro do quarto. Eles confiavam tanto nesse amigo e deixaram o filho dele, quando um dia que chegaram do trabalho, eles encontraram o filho dele morto dentro do quarto. E aí prenderam o amigo dele e levaram para o tribunal. Quando chegou no tribunal, esse menino que tinha matado o filho desse casal foi sentenciado à morte. Quando ele já ia saindo para ser preso, o casal chama o réu e diz assim, que ele retiraria a queixa. E eles queriam que ele morasse com ele dentro do quarto onde era o filho dele. Você faria isso? É, mas só para entender a parte do amor que Deus tem por nós. Entendeu? Nós matamos o Filho de Deus. Por nossa causa. Por nossa rebeldia, por nossa desobediência, por nossa liberdade, a gente escolheu abandonar a Deus. E para que Deus resgatasse, a gente teve que matar o Filho dele. Para a gente voltar para o céu novamente, para a gente ser chamado Filho de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo. Para a gente ganhar novamente o título de Filho de Deus, o outro filho tem que morrer. Jesus tem que morrer. Então, o juiz, né, que é Deus, ele tem que fazer justiça. A gente que era o réu, estava sentenciado à morte. E o diabo tinha todo o direito de condenar a gente. Todo o direito. Por isso que ele era o acusador, que ia lá. Antes da morte de Jesus, ele acusava. Por direito eles são meus. E o filho diz, não, eu vou morrer, eu vou receber no meu corpo a tua ira, Pai. É por isso que Jesus fala, né, quando está na cruz, né? Deus meu, por que tu me abandonaste? Não é que Deus abandonou o filho. É que o pai não quer ver o filho morrer. É que o pai está derramando a ira dele, e ele não suporta ver o filho dele receber a ira e ele morrer. Quem de você, mãe, quem de você, pai, suportaria ver seu filho morrer? Tem mãe que diz que quer morrer antes do filho, mas não quer ver o filho morrer. O plano de Deus, né?
A salvação ela não é pela obediência à lei, ela não é pela nossa religiosidade, ela não é por nossas obras. A salvação ela é pela fé em Jesus Cristo. E toda iniciativa parte de Deus para nos salvar. Jesus teve que ser sacrificado, o próprio Deus sacrificou seu próprio Filho. A gente, quando a gente estuda na parte da teologia, né, a gente assim que diz que o próprio Deus morreu, né? Porque Jesus é Deus, né? O próprio Deus morre no nosso lugar. No nosso lugar. E eu lembro muito, né, essas palavras de Jesus são muito pesadas para a gente. Jesus é muito simples, ele fala assim, eu não vim para ser servido, né? Eu vim para servir. Eu vim para servir. Jesus veio para servir a gente, para libertar a gente, tá? Então, a partir da próxima quarta-feira, a gente vai pegar a partir do versículo 27, né? A partir do versículo 27.